Olha, gente, seu carro merece aí um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, telefone 994494786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a doutora Kátia Torres, farmacêutica, bioquímica e diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Aberto de terça a domingo para o almoço e jantar, e tem o seu delivery através do 98530 6635. Churrasco da Vila, onde os prazeres da carne passam primeiro. Por quê? Porque eu sempre falo, nunca comi uma costela no fogo de chão mais gostosa do que essa daqui. Então vale muito a pena experimentar. E você tem tantas outras opções. Você tem aqui uma tábua de legumes feito na parrilha. Cara, é um negócio diferente. São legumes que você habitualmente come cozido. E aqui não. Aqui vai na brasa. E tem uma textura, um sabor muito diferente daqueles que você come cozido. E hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Kátia Torres, farmacêutica, bioquímica e diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM. Doutora, agora sim, colo retal. Por que houve alguma pesquisa que a gente tem visto um crescimento grande dessa patologia, né? Então, é uma patologia que precisa ser cuidada, né? Eu diria assim, com menos negligência. Que, por exemplo, para câncer de próstata, câncer de mamas, já ecoa no ouvido da comunidade, das pessoas, que existe a mamografia, que existe o Papa Nicolau, ou os testes preventivos. Para próstata, que existe o PSA, que existe o toque retal. E para intestino, qual é a medida de prevenção de rastreio? O Brasil ainda não adotou uma diretriz nacional. Existem as recomendações das sociedades brasileiras, acima de determinada idade, é recomendado, quando tem história familiar, é recomendado fazer colonoscopia, né? Ou exames mais simples, uma observação do tipo de fezes que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem lá um intestino preguiçoso, que não funciona e deixa, às vezes tem um sangramento, não importa, tem que ficar alerta, são fatos de alerta e a gente precisa falar isso para a comunidade, né? As pessoas falam um pouco sobre isso. Então, se tem histórico familiar, alguns sintomas de intestino, ou os dois extremos, né? O intestino preguiçoso ou a diarreia com frequente. Então, assim, são sinais. Ou o que a gente chama de fezes com sangue. Então, as pessoas precisam saber disso para procurar os serviços de saúde. Então, o que a gente vem pesquisando é qual é o perfil genético dos pacientes no Amazonas que tem esse tumor. E nós estamos vendo síndromes hereditárias importantes. Neste caso, é recomendado, eticamente importante, que a gente faça aconselhamento genético. Então, se o pai tem esse tumor, a filha apresenta os primeiros sinais, eu tenho que olhar para os outros irmãos, eu tenho que olhar para os netos desse senhor, porque a gente pode fazer um trabalho de prevenção, diagnóstico precoce. Então, tem sido um tema importante. Nós no SECOM envolvemos tanto os pesquisadores quanto os médicos cirurgiões, oncologistas, os que fazem a colonoscopia, a equipe de serviço social, de psicologia, da nutrição, que tem um componente importante de orientação nutricional, e também o profissional de aconselhamento genético.
Então, o SECOM está se organizando para virar, já virou, né, porque nós já estamos sendo procurados por centros nacionais, internacionais, para contribuir em pesquisas em câncer coloretal também. Doutora, medicina de precisão. Então, esse é um tema que vem como consequência. Quando a gente começa a estudar os genes dos indivíduos com câncer ou envolvidos em familiares que têm o câncer, a gente consegue prever. Ou o que a gente chama de precisão, porque existem determinados tumores que mesmo, por exemplo, câncer de mama ou de intestino, ele não é uma doença única. Existem cânceres de mamas distintos entre a população. Então, tem mulheres que têm determinado tipo de tumor com uma genética específica, outra mulher que também tem câncer de mama tem um tipo de tumor com uma genética diferente. Então, se conhece quais os genes envolvidos na doença, pode-se tratar de forma precisa. Em outras palavras, a medicação para um paciente não serve para o outro, porque geneticamente o tumor é diferente. Então, se a gente entra com a informação, você pode contribuir para a equipe técnica assistencial de fazer um acompanhamento diferenciado. Não só o medicamentoso, mas de estratégia cirúrgica, combinação de tecnologias, de estratégias de tratamento, perspectivas de prognóstico, maior, pior ou melhor. Então, são informações importantes. Tá vendo, gente? Eu não me canso de falar isso, porque aí está a prova ao vivo do tipo de profissional que nós trazemos aqui para esse pequeno espaço. Quantas informações eu estou tendo hoje que eu não sonhava que existia e eu estou vendo hoje. Quantas informações vocês não sabem até hoje, agora passam a saber. Por quê? Nossas entrevistas, como eu já ouvi muitas vezes, são muito longas, mas não é questão de ser longas. É porque a gente tem que resumir 200 anos em 30 minutos. Então, é pesquisa, é coisas que do dia a dia que você não dá importância, mas que lá na frente vai te ocasionar um bem, um mal muito maior. Então, são entrevistas longas, sim, são. E eu tenho prazer assim, mas eu fico muito feliz quando encontro uma pessoa que diz, olha, eu vi aquele programa seu lá e foi muito importante para mim saber que eu tenho que fazer o exame da próstata. E aproveita, senhora, leva o seu marido para fazer o exame da próstata. Já aproveita e faz também um exame da mama, faça um exame do colo do útero. A prevenção é muito importante, gente. Doutor, então, tecnologia. Bom, as tecnologias elas vêm para auxiliar em tudo, né? No Pois jornalismo, em todas as áreas, na medicina, na oncologia não é diferente, né? Hoje a gente usa tecnologia para fazer, por exemplo, chegar um tratamento no indivíduo que está distante. Sabe qual é a palestra de abertura do 8º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia? Ficção ou realidade? Fazer uma cirurgia robótica à distância? Parece louco isso. Eu também mas acho. Mas existe. Né? Então, existem centros fazendo isso. Então, a própria inovação tecnológica nos desafia a acompanhar. Usar a tecnologia a favor da boa assistência. Claro, não adianta a gente sonhar com a coisa, parece lá, só do primeiro mundo, se eu não estou resolvendo a base, como a gente diz assim, o rame-rame do necessário. Pois é, mas a senhora Temos que fazer o necessário, mas a gente se espelha na tecnologia, que ela nos impulsiona. E a pesquisa faz esse elo entre o que está na ponta e o que está na assistência, a gente tenta juntar, tornar viável. Por isso que chama translacionar, né? Aplicar tecnologias para uma prática clínica. Pois é, eu queria trazer esse assunto para a nossa realidade. Como é que é feito isso? Por exemplo, uma pessoa lá no interior e a tecnologia vai daqui. A Universidade Federal do Amazonas está fazendo bastante isso e a gente se espelha. Por exemplo, lá no interior tem um médico clínico, ou às vezes é um enfermeiro, e ele está vendo um paciente com uma determinada lesão na pele importante.
na testa, no rosto. Ele desconfia, mas ele não sabe, ele não tem certeza que aquilo pode ser um câncer de pele e é importante. Na dúvida, ele marca uma agenda de uma telemedicina. Do outro lado da linha vai estar o especialista, dermatologista, que vai, o médico de lá faz uma foto com maior precisão, uma foto com equipamentos um pouquinho mais com alta definição, né? Faz uma boa foto da lesão, o médico do outro lado diz, olha, há alta chance de ser, colhe a história clínica e diz esse paciente precisa ser tratado, a conduta é essa, ou então faça um raspado tal, faça uma biópsia. Então a tecnologia, ela realmente muda vidas na prática, lá no interior, lá no SUS sendo executada na sua essência. Mas a tecnologia já entrou e veio para ficar. E eu digo mais, inteligência artificial, a gente tem que utilizar a nosso favor. Na pesquisa a gente usa muito mesmo. E a inovação está caminhando junto com isso. E a gente precisa, às vezes, tirar aquela visão de que, nossa, isso não está ao nosso alcance. Está sim. E por uso, as tecnologias começam a ficar mais baratas e mais acessíveis também, né? Então, essa é a tendência de qualquer inovação tecnológica. Então, a biologia molecular é uma área de diagnóstico importante. No SECOM montou um laboratório de biologia molecular nos últimos 4 anos, equipou por completo. A gente já consegue começar a fazer essa, que eu disse antes, né, translacionar resultados para assistência. Doutor, eu queria encerrar com um assunto também muito importante e muito atual, que é a inteligência artificial. A gente tem acompanhado muitos malefícios da inteligência artificial, mas também a gente tem acompanhado alguns benefícios. Dentro do seu segmento, o que traz de benefício a inteligência artificial? Eu diria que use com moderação, né? Eu sou professora também, e aí eu tive uma resistência de dizer assim, puxa vida, esse negócio dessa inteligência artificial vai virar para os alunos, eles vão fazer um trabalho em 2 cliques no computador e vão trazer pronto para mim. Mas não foi ele que fez, foi a inteligência artificial. Então eu tinha um pé atrás, mas se a gente educar a comunidade a fazer o bom uso, a gente vai ter grande... Hoje eu sou uma adepta da inteligência artificial para me ajudar, né? Para contribuir, para aperfeiçoar o que a gente faz com a nossa inteligência. Mas a inteligência artificial, ela entra na análise de banco de dados, na análise de imagens, por exemplo. Eu participei e contribuí para um estudo nacional com um grupo que se vincula com um grupo internacional muito importante, que está desenvolvendo um aplicativo de um equipamento que foi treinada a inteligência artificial do equipamento para que ele olhe para uma foto de colo de útero, que é possível fotografar no exame que um ginecologista ou um enfermeiro faz, e aquele tipo de imagem do colo, a inteligência artificial olha para a imagem e diz, é uma lesão importante, com risco de invasão e tem que tratar. Ou não, essa aqui pode só acompanhar. Então, a inteligência artificial vem para isso, na patologia, para diagnóstico mais rápido, mais preciso de tipos de tumores. Então, ela está sendo muito aplicada dentro da oncologia também. A gente tem que agradecer duplamente a doutora Kátia por estar aqui conosco, porque ela tem hoje um aniversário de família e tirou uns minutos desse aniversário para estar aqui falando para vocês, mostrando para vocês assuntos muito importantes e palpitantes. Doutora, só nos resta dizer muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Também agradecemos a direção da Churrascaria da Vila, que empresta esse cenário fantástico, além de uma excelente gastronomia para que nós possamos oferecer aos nossos convidados. Olha, eu quero te agradecer o espaço, a oportunidade. É sempre um prazer falar do que a gente gosta, né? Eu estou aqui na missão representando a Fundação SECOM para falar desse nosso evento que acontece 12, 13 e 14 de novembro. Estão todos convidados. No site do evento você consegue ver as inscrições, o valor. Vão ter submissão de trabalhos científicos, que tem uma visibilidade importante para a comunidade acadêmica. E muito obrigada pelo espaço de falar dos temas necessários, né? Para a gente sempre falar para a população
Você que está em casa, da importância de cuidar da sua saúde, mas conhecer, saber é transformador, né? Quando a gente sabe, a gente vai atrás. Nos encontramos então, no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão importante quanto este que nós tratamos agora. Nos encontramos. Até lá.